Vamos lá. Marcos, capítulo 3, versos 13 e 14. Podemos ler, então. Vamos lá. Depois Jesus subiu um monte e convidou alguns a subir e reunir-se com ele ali. E eles foram. Verso 14. Então, ele escolheu 12 deles para estarem com ele e serem enviados para anunciar o Evangelho. Esses 12 ele chamou de apóstolos. Você pode se perguntar, o que foi que ela leu mesmo? Onde foi que ela leu isso? É que minha Bíblia tem uma versão um pouquinho diferente da sua, da maioria, né? Daqui. Mas o texto é o mesmo, não se preocupe. O texto diz que Jesus subiu a um monte com muitas pessoas. Mas dentre aquelas pessoas que subiram com ele no monte, ele trouxe para mais junto de si, quantos? 12. Ele os escolheu. E o texto diz que aquelas pessoas subiram com Jesus quando foram convidadas. Os 12 se aproximaram ainda mais de Jesus quando foram chamados. E a missão, o propósito de Deus para o ser humano foi dado então àqueles 12 homens. E desde esses 12, esses primeiros escolhidos, a missão se estendeu até nós. Amém. A igreja continua trabalhando, porque a missão ainda não foi concluída. Desde que Jesus deu a missão àqueles 12, a missão continua valendo até hoje. Na verdade, até o dia que Jesus voltar. Quando se trata de fazer discípulos, em quem imediatamente você pensa que é um modelo ideal? Cristo Jesus. Ele é o mestre dos mestres. Ele é aquele que pode realmente ensinar alguém a ser. A Bíblia nos diz que Jesus ensinou 12 homens comuns, assim como eu e você. Pessoas com nome, uma família, pessoas que moravam num bairro simples, num lugar discreto, pessoas que sabiam um pouco mais da Bíblia, outros um pouco menos. Pessoas que trabalhavam, pessoas que estudavam, pessoas que iam à igreja, pessoas que tinham diferentes profissões e desejos. Pessoas comuns. Mas 12 que Jesus escolheu. Ele poderia ter escolhido 30, 50, 100 inicialmente. Mas é impossível discipular um grupo grande. E Jesus poderia fazer isso, porque ele é o Todo-Poderoso. Mas ele, para dar exemplo, preferiu chamar quantos? 12. Cuidar deles. Ensiná-los. Não só pela fala, mas pelo exemplo. Jesus escolheu os 12 para ensiná-los. Para ajudá-los a compreender melhor quem é Deus. Para fazer com que eles se entusiasmassem pelo desejo de levar outros a entender a mesma coisa. Quem é Deus?
E a Bíblia nos diz que aqueles homens 17. Vamos lá? É a Bíblia que diz isso, tá? Atos capítulo 17, verso 6. Capítulo 17 e o verso 6. Na minha Bíblia diz assim: como não encontraram os dois ali, arrastaram Jason e alguns outros irmãos e os levaram diante dos oficiais da cidade. Esses homens viraram o resto do mundo de cabeça para baixo e agora estão aqui perturbando nossa cidade, clamavam os líderes. Foi ou não foi? Os discípulos que alvoroçaram o mundo. Um discípulo de Jesus pode fazer o mundo ficar como? De cabeça para baixo. Que coisa, não? E sabe quem estava aí nessa história? Paulo e Silas. Como não encontraram Paulo e Silas, pegaram Jason. E levaram Jason diante de um grupo. E aqueles líderes o estavam acusando de que ele e outros, a quem se referiram a Paulo e Silas, estavam alvoroçando, colocando o mundo de cabeça para baixo. Eu queria tanto colocar esse mundo de cabeça para baixo. E eu tenho certeza que essa ideia também arde no seu coração. Mas colocar o mundo de cabeça para baixo do jeito certo. Dizendo aos outros que há salvação. Que há mudança. Que é possível vida nova em Cristo Jesus. Todos falavam da fé dos discípulos. Não havia ninguém que não tivesse ouvido sobre Jesus. Que bênção, né? Sabe por quê? Porque eles andavam e falavam de Jesus. Eles comiam e falavam de Jesus. Eles vestiam e falavam de Jesus. Eles trabalhavam e falavam de Jesus. Eles cantavam e falavam de Jesus. Eles se relacionavam com os vizinhos e falavam de Jesus. Tudo que eles faziam era colocar Jesus no centro da sua vida. Jesus fez discípulos e é através da escola sabatina que nós também podemos fazer discípulos. Nós vamos ver coisas simples, básicas, sobre esse modelo que Cristo deixou para ajudar na formação de discípulos. A primeira coisa que a gente pode destacar lá daquele texto que nós lemos de Marcos, vamos voltar para ele? Marcos capítulo 3 e o verso 14. Ele destaca assim: ele escolheu 12 deles para estarem com ele. Ele escolheu 12 para estarem com ele. O que você pensa quando você lê essa frase, ou quando você ouve essa frase? Jesus escolheu 12 para estarem com ele. Para vê-los de vez em quando, para os ensinar
um momentinho e despedi-los para casa? Você pode usar a sua cabeça dizendo sim ou não. Ou foi para que eles pudessem andar com ele, comer com ele, falar com ele, chorar com ele? Foi para isso? Com certeza que sim. Você percebe o anseio de Cristo em trazer pessoas para perto dele? Discipular é isso, é trazer pessoas para perto de si. É andar continuamente com essa pessoa. É manter uma conversa diária. É ter uma intimidade, uma amizade com essa pessoa. Esse é o modelo de Cristo. Em 1 João, no capítulo 1, não desmarca Marcos não, tá? Que a gente vai voltar para ele. 1 João, capítulo 1. E o verso 3. Primeira João, capítulo 1, verso 3. Não é o evangelho, é a carta. Lá pertinho de Apocalipse. Eu repito que lhes estamos falando a respeito do que realmente nós mesmos vimos e ouvimos, a fim de que vocês possam participar da comunhão e das alegrias que nós temos com o Pai e com Jesus Cristo. Eles aprenderam ou não aprenderam o que significava estar perto de Jesus? Sim ou não? Sim. Mas eles só puderam aprender porque eles estavam perto. Ninguém aprende de longe. É preciso afetividade, intimidade. Por que está sendo tão difícil os alunos, as crianças, conseguirem aprender nesse momento da pandemia? Por quê? Porque o ensino-aprendizagem precisa de afetividade. Precisa de estar perto. Estar junto. É assim que se aprende melhor. Mãe e pai, algumas orelhinhas aqui já foram puxadas quando eram menorzinhos, né? Se aprende assim também, quando você abraça, quando você come junto com essa pessoa, quando você partilha momentos, lugares, aí você aprende. Quando você troca sorrisos, né? Abraços sinceros, você aprende. O ensino-aprendizagem funciona assim. Sem afetividade, é difícil ensinar e aprender. E aqui veja a comunhão, né? Jesus querendo trazê-los para perto de si. A palavra comunhão, que no grego é koinonia, né? Significa relação, intimidade, envolvimento. Partilhar algo com alguém. É exatamente assim que Deus deseja viver conosco. Seria maravilhoso se a gente correspondesse a isso, né? Seria uma experiência extraordinária. Mas você e eu podemos. Ainda há tempo. Deus deseja trazer-nos para bem perto dele e nos ensinar a ser verdadeiros discípulos.
Mas como é que começa a comunhão? Como é que começa essa intimidade, essa relação com Deus? Como é que esse ensino e essa aprendizagem pode se dar de forma assim, efetiva? É quando você e eu tomamos algo que parece ser tão comum, mas é tão precioso. Sabe o que é? A palavra de Deus. Você tem esse tesouro nas suas mãos. E parece que eu estou sendo repetitiva cada vez, e os pregadores também se tornam repetitivos, quando diz que a essência dessa comunhão está na leitura da palavra de Deus e na oração. Não há segredo nisso. A Bíblia está em sua mão. Mas ela só vai fazer um efeito de verdade se você abrir e ler. Se você tomá-la cada dia. E sabe que a escola sabatina tem um papel fundamental nisso? Você tem um manual maravilhoso. Eu digo que aquilo é um tratado teológico. Nossa, é muita coisa para a gente aprender. Gente, o manual da escola sabatina é riquíssimo. Você não tem nele água com açúcar, não. É coisa para você estudar e se aprofundar e conhecer. Nós somos que vai acompanhando. Você vai progredindo e às vezes o espírito de pobreza vai te acompanhando também. Larga isso. Isso não te pertence. Você tem um tesouro, uma riqueza em suas mãos. Abra. Use. Experimente. Sem isso não há intimidade com Deus. Deus quer falar para você. Quer falar ao seu coração. Quer impressionar a sua mente com as suas verdades. Mas é preciso que você abra e leia. Temos tempo para tantas coisas. Passamos hoje, né? Não é tarde para mudar. Sabe por quê? Porque Jesus quer você bem pertinho dele. E ele continua insistindo. E ele continua animando. E ele continua fazendo pessoas vir aqui, tomar esse púlpito para dizer: você precisa estudar a minha palavra. Você precisa abrir a minha palavra. Você precisa ter tempo para mim. Quantos recados mais você precisa? Quantos puxões de orelha a mais você carece? Quantos abraços e incentivos você está esperando? Quantos mais? É preciso um outdoor? É preciso um avião, aliás, 2, né? Voando com uma placa enorme? É preciso cair flor do céu? Eu não serei a primeira, nem a última, a vir aqui e a dizer a você: você precisa estudar a palavra. Se quiser estudar a palavra, se quiser ter uma intimidade com Deus. Sabe o que é que acontece com alguém que não se alimenta? Você sabe? O que acontece? Ela começa a ficar fraquinha, desnutrida, a perder peso. Ela não consegue, ela não tem mais forças para nada. Até para falar, ela não teria mais forças. E a pessoa acaba o quê? Morrendo. Se você não comer, você morre. Assim mesmo é com o cristão.
Um dia desses, você desceu aqui as águas. E você então deu a motivação ou o pontapé inicial para você começar a ser uma estudante da palavra. E aí, de repente, um dia você abriu, leu, mas no outro dia, cheio de atividades, esqueceu e você ficou mais fraquinho. Não pense que o alimento de ontem vai te sustentar hoje, não. Quem não come, morre. É exatamente assim. Talvez você não morra no mesmo dia. Mas se você continuar fazendo isso, você vai ficar tão fraquinho que não vai ter condições nem de dizer, eu quero. Jesus disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É assim que funciona, irmãos. Nós, adventistas, estudamos a lição para estudarmos a palavra. Estudamos a palavra para dar sentido à lição. Você compreende? Porque é tão importante você ter a lição da escola sabatina nas suas mãos? Talvez você diga assim, Ivana, eu tento estudar todos os dias, mas não consigo. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. É uma luta. Há pessoas que conseguem ter uma vida devocional tranquila, sem muito esforço. Acordar, ter aquele momento significativo todas as manhãs e ser automotivado, né? Mas eu digo a vocês, para mim, isso não é fácil. É uma luta todos os dias. Eu preciso lutar com minha mente, com a minha vontade e com a ajuda de Deus. Senhor, me ajuda, porque eu preciso acordar. Precisamos ter esse senso da necessidade de comer. Minha filha tem uma coisa que ela diz sempre. E às vezes até me aborrece. Ela diz assim, mamãe, eu estou com fome. A gente precisa fazer isso, irmãos, com a palavra. Senhor, eu estou com fome, me ajuda. Eu preciso comer. É esse tipo de necessidade que precisa brotar aí do seu coração. Permita que o Espírito Santo faça você se motivar dessa forma. Quando ele falar, hora de estudar, vá. Obedeça, atenda. Quanto mais rápido você obedecer, mais alimentado, mais rápido, né? Você vai ser. Mas há um outro aspecto que é tão importante quanto essa intimidade, é o relacionamento. Jesus chamou aqueles discípulos para se relacionar com Ele. E quando nós nos relacionamos com Deus, a intimidade vai chegando. Mas é importante também que a gente se abra para se relacionar com outros. Nós não fomos criados para ser uma ostrinha fechada no nosso mundinho. A gente precisa dar espaço para que a gente possa sentir o toque, o abraço, o sorriso, o conhecimento. A relação é muito importante. E a igreja campeã nisso é aquela igreja lá de Atos 2. Lembram dela? Vamos lembrar então?
Atos, capítulo 2. Vamos lá para os versos 42 até o verso 47. Diz assim: e todos continuavam firmes no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Verso 43. Em todos eles havia um profundo respeito, e os apóstolos faziam muitas maravilhas e sinais. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, repartiam com os que tinham necessidade. Verso 46. Todos os dias eles adoravam juntos no templo, reuniam-se nas casas para o partir do pão e participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão. Verso 47. Louvando a Deus, todo o povo tinha simpatia por eles, e cada dia o Senhor acrescentava à igreja todos os que estavam sendo salvos. Veja o que Testemunhos Seletos, Ellen White diz nesse livro. No volume 1, página 459, ela diz o seguinte: não nos devemos manter afastados de nossos semelhantes. Antes, aproximar-nos bem deles. Aproximar-nos como, irmãos? O que significa que você tem que ficar ali e eu aqui, né? Por enquanto, na pandemia Por enquanto. Mas não precisa fazer isso dentro de casa. Dentro de casa é o seu campo missionário. Seus irmãos estão lá. É o seu primeiro campo, não é? E aí você pode se aproximar como? Bem pertinho. Vamos continuar. Pois sua alma é tão preciosa quanto a nossa. A alma do outro é tão preciosa quanto a sua. É-nos possível levar-lhes a luz aos lares, pleitear com eles no espírito brando e submisso a Deus, para que se elevem ao exaltado privilégio que lhes é oferecido. Orar com eles quando parecer oportuno, e mostrar-lhes que podem atingir as mais altas realizações, falando-lhes prudentemente das sagradas verdades para esses últimos dias. Ninguém consegue fazer discípulos tendo-os longe de si. Ninguém consegue ensinar a palavra longe. Ninguém consegue ter uma relação de amizade longe. É preciso estar perto. É preciso estar junto. O bom relacionamento. E ele é o bom relacionamento. Tem gente que gosta de estar perto, mas gosta de estar... Vocês entenderam, né? Precisa eu falar? Tem gente que gosta de dar espetada. Tem gente que gosta de dar pisão de pé. Os beliscões. Eu não falo isso literalmente. Mas é se relacionar de um jeito ruim. Em vez de aproximar a pessoa, fazer com que ela se afaste ainda mais. Você e eu, como cristãos, temos obrigação. Eita, é nada?
é obrigação de nos relacionarmos bem. Algumas pessoas dizem assim: ah, mas eu sou desse jeito, todo mundo tem que me aguentar assim. Isso não é verdade, isso é síndrome de Gabriela. Isso não serve para você nem para mim. Não é eu nasci assim e vou morrer assim, não. Que ideia? Isso é uma ideia diabólica. Isso não é ideia de Deus. A ideia de Deus é: eu aceito você como você está. Mas você não vai continuar como está. A relação com o outro precisa ser melhorada todos os dias. E a gente precisa aprender a ouvir. A gente precisa aprender a falar. A gente precisa aprender a cuidar. Tudo é aprendizado. Precisamos aprender a ser e a nos relacionarmos bem com todos. Eu sei que há alguns que não dá para se aproximar muito, que não dá para ter intimidade. Mas você não precisa ter intimidade para tratar bem a outra pessoa. Você até pode dizer assim: ah, mas fulano não me trata bem, não vou tratar ele bem. Você está dando poder a outra pessoa de dizer quem você é e como você deve agir. Esse poder, essa autoridade, eu só posso dar a Deus, não a outro. Você deve ser educado com quem é e com quem não é educado com você. Deve ser amável com quem é e com quem não é amável com você. Porque isso não diz respeito ao outro, diz respeito a você. E é desse jeito que Jesus gostaria que você se relacionasse, que você fosse. Você entende agora o que é ser discípulo? Você entende um pouquinho melhor como é que você e eu devemos nos comportar quando chegamos mais perto de Jesus? Ele nos ensina assim. E sabe porque algumas vezes nós damos um passo para trás quando a gente começa com a intimidade com Cristo? Porque isso não é de nossa natureza. Nossa natureza é má. E quando Cristo diz: olha, você precisa agora, eu te dou força, vai. Você precisa sorrir melhor, você precisa ser mais gentil, você precisa ser mais amável, você precisa falar melhor com as pessoas, você precisa se abrir um pouquinho mais, se relacionar um pouquinho mais. E aí, quando eu sou exigido em me comportar como Jesus gostaria que eu me comportasse, opa, peraí, Jesus, com fulano? Fulano não. Com cicrano? De jeito nenhum. Olha, me peça qualquer coisa, mas com fulano, não. Eu sei que não é fácil. Eu não sou nenhum exemplo a ser seguido, mas Cristo é. Cristo é. Sabe por quê? Porque Ele se relaciona com você. Porque Ele trouxe você aqui. Ele se relaciona comigo. Cá para nós. Que pecinhas boas, né? Mas Ele se relaciona. Dê uma chance ao Espírito Santo. Para Ele trabalhar na sua vida. E aí você vai ver grandes coisas acontecendo através do seu relacionamento. É isso que Jesus quer de nós. Ele não quer que a gente seja parecido com o mundo. Mas a gente precisa estar no mundo. A gente precisa dar sabor ao mundo. A gente precisa estar dizendo ao mundo:
como é que Jesus gostaria que fôssemos. É isso. Refletir Jesus. Você e eu somos convidados a fazer isso. Mas sabe, lá em Marcos, Jesus convidou os discípulos a fazer algo que é uma estratégia fabulosa. Jesus organizou esse grupo de 12 de uma forma fabulosa, que funciona de forma efetiva quando a gente realmente obedece a essa regra, a essa estratégia. Marcos capítulo 6. É Marcos, só não é lá no capítulo 3, né? Marcos capítulo 6 e o verso 7. O verso diz: reuniu os 12 e os enviou de 2 em 2 e deu-lhes autoridade para expulsar demônios. Como eles foram organizados? De 2 em 2. Dupla discipuladora. Foi assim que Jesus ensinou. De 2 em 2. Por quê? Porque se um cair, o outro levanta. Se o outro tropeçar, o outro segura. Se o outro ficar calado, o outro fala. Se o outro tiver medo, o outro encoraja. É de 2 em 2. Assim funciona. Seria um trabalho eficaz se eu e você seguíssemos estritamente essa orientação. Alcançaríamos muito mais pessoas. Seríamos muito melhores se fizéssemos exatamente como Jesus gostaria que fizéssemos. E aí Jesus pensou em dar àqueles 12 algo para eles fazerem. Discípulo só é discípulo quando ele trabalha, viu? Ele não pode ficar parado. Não dá para seguir alguém, não dá para ser discípulo de alguém parado, sem fazer nada. Você, pelo menos, tem que seguir o exemplo daquela pessoa. Isso é ser discípulo. Se o outro come bem, você também deve comer bem. Se o outro se expressa bem, você que aprendeu direitinho, tem que fazer o quê? Se expressar bem. Esse é o mínimo, não é? E aí, qual foi a atividade que Jesus deu para aqueles homens a quem ele escolheu? No verso 14 do capítulo 3, Jesus enviou aqueles discípulos para anunciar o Evangelho. Todo cristão, todo verdadeiro cristão. Se tem cristão verdadeiro, tem o quê? Falso. Tem imitação de cristão por aí. Vocês já devem ter esbarrado com um deles. Ou talvez, na hora de se olhar no espelho, né? Tenha se surpreendido. Mas todo verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como um missionário. O missionário é aquele que vive para pregar.
E eu vou sair com a Bíblia na mão falando. Lembra o que eu falei? Quando comer, falar de Jesus. Quando cantar, falar de Jesus. Quando trabalhar, falar de Jesus. Quando estiver em sua casa, falar de Jesus. E eu não digo falar com palavras. Tem um autor que diz que deveríamos fazer assim: pregar, pregar, pregar. Se possível, falar. Você entendeu? Sua pregação deve ser com seu exemplo. Sua missão é dizer aos outros quem é Jesus. E o que ele está disposto a fazer por aquela pessoa. Que é o quê? Salvar. E quando você e eu nos colocamos como exemplo, olha, minha vida era desse jeito. Antes eu fumava, agora não fumo mais. Antes eu era um alcoólatra, mas agora eu sou são. Eu só coloco na minha boca água, suco, coisa pura. Antes eu batia na minha esposa, era violento, mas agora eu não faço mais. Antes eu varria a casa, limpava de meia boca, sabe? Botava o lixinho debaixo do tapete, mas agora não. Agora eu varro a casa e limpo e deixo tudo brilhando. Antes eu colava na prova, mas agora eu não colo mais. Antes eu comia porcaria, mas agora eu não como mais. Antes eu me vestia para mostrar para as pessoas, para mostrar para o mundo, para dizer que eu tenho um corpo bonito, sarado, forte, elegante. Mas agora eu não faço mais isso, porque agora eu me visto para a glória de Deus. Você entende? Isso é exemplo, é testemunho, é missão. Missão e testemunho andam juntos. Não adianta você abrir a palavra, tentar ensinar o que a palavra diz, se você não vive, se ela não faz efeito em você, como vai fazer no outro. Se ela não fez você mudar de vida, como vai fazer a mudança de vida no outro? O mundo deseja ver cristãos verdadeiros, que preguem com suas ações, que falem através do seu corpo. Deus espera isso de você. Mas a gente só dá o que a gente tem. Como eu vou dizer para as pessoas seguir a Cristo, ser discípulo dele, se eu não faço a menor ideia do que seja isso? Se isso não funciona na minha vida, como é que eu vou dizer ao outro, olha, isso funciona para você? Ontem eu estava na casa de uma pessoa, de uma amiga, uma vizinha, e ela disse assim com muito entusiasmo, né? Olha, eu comprei uma máquina que vai ajudar, né, a emagrecer. Se ela funcionar, Ivana, eu vou te indicar. É exatamente assim, irmãos. A gente precisa falar com o mesmo entusiasmo da nossa intimidade, da nossa vivência com Cristo. Só dá para indicar aquilo que você sabe que vai fazer efeito em você. Ou que está fazendo efeito em você. Você e eu precisamos viver intensamente o discipulado. Mas não dá para viver o discipulado fechadinho. Precisamos testemunhar. Precisamos ir em busca das pessoas que não estão aqui conosco, que carecem da salvação igual a você e a mim. Essas pessoas precisam desse exemplo.
precisam desse amor. Precisam entender que do mesmo jeito que Jesus me buscou, eu também estou indo para buscá-las. Talvez perceba algumas pessoas que já não estão mais aqui conosco, que já não partilham mais desses momentos de comunhão, que já não estão mais na escola sabatina, que não vêm mais à igreja, não assistem os cultos. Por algum motivo, essas pessoas não estão mais aqui. Mas elas não são esquecidas por Deus. Sabe, quando Jesus disse aos discípulos que eles fossem pregar, e Cleomácio citou esse verso aqui, Jesus disse que eles precisavam começar por onde? Vocês vão anunciar o Evangelho. E aí vocês vão falar essas boas novas na Judeia. Aonde mais? Samaria. E aonde? Nos confins da terra. Mas ele começou por onde? Judeia. Por dentro de casa. Os que estão espalhados aqui dentro do povo. Você e eu, meus queridos, precisamos ir em busca daqueles que já não estão mais aqui conosco. Talvez é uma jovem, um jovem, um senhor, uma família. Eu passo rapidamente aqui meus olhos na igreja e vou lembrando de algumas pessoas que já não estão mais aqui conosco. Não é porque elas morreram, não. Porque quem morreu descansou, está guardado. Mas é que abandonaram a fé, abandonaram a igreja e talvez abandonaram a Cristo. Você e eu não podemos deixá-las morrendo e não podemos abandoná-las. A intenção delas foi abandonar. Mas nossa intenção, como filhos de Deus, discípulos de Jesus, não pode ser abandoná-las. A gente precisa buscá-las. E a primeira coisa que eu e você devemos fazer é orar por elas. Eu tenho um projeto particular de orar por alguns amigos, amigas que se afastaram de Cristo, que não estão vindo mais à igreja. Eu tenho uma listinha e fico triste porque essa lista é grande. Mas eu oro por elas todos os dias. Eu coloco o nome delas no altar do Senhor. Sabe por quê? Porque eu amo essas pessoas. E eu quero que elas estejam comigo no céu. O céu é tão bom. O céu é bom para você? Essa ideia do céu é boa para você? Então por que querer só? A gente tem que amar o céu, mas tem que ajudar os outros a amarem também. Vamos em busca dessas pessoas, irmãos. Vamos começar pela Judeia. Antes da gente querer ir para os confins da terra, vamos lá. Dizer a esses amigos, a esses irmãos, que nós nos importamos com eles. Que eles são lembrados todos os dias. Não é só um momento quando acontece o projeto Resgate. O resgate é apenas uma catucada, um lembrete, um momento de celebração para que essas pessoas estejam presentes na igreja. Mas o projeto Resgate precisa estar no meu e no seu coração todo dia. Quando a gente lembrar daquela pessoa, a gente deve orar por ela. Manda um bilhetinho, um zap, faz uma ligação, nem que seja rapidinha. Olha, eu lembrei de você, estava aqui orando por você. Eu quero tanto que você volte aos braços de Cristo.
Eu quero tanto que você volte para a igreja. Seu lugar é lá. Não precisa dizer muita coisa, sabe? Porque essas pessoas já sabem. Elas já conhecem sobre a Bíblia. Às vezes elas precisam saber que você se importa. Que você pensa nelas. Não se preocupe, a igreja não vai, a igreja não lembra de mim, a igreja não vai comigo, a igreja não incentiva. Vá você. Jesus está chamando você. O chamado é para você. Eu só vou visitar se for outro irmão comigo. Vá você. Convide o Espírito Santo para ir com você. E vá, faça o trabalho. Vá lá dizer para aquela pessoa o quanto é que ela é importante para você e para Deus. Eu quero convidar vocês hoje a tomar algumas decisões. Decisões que são importantes para a sua eternidade. Sabe por quê? Porque se eu não pregar, se eu não testemunhar, eu vou morrer. Não tem salvação para mim. Se eu não ensinar a palavra, eu vou morrer. O cristão precisa da atividade de cristão. Precisa funcionar como cristão. Precisa pensar como cristão. Precisa fazer o que um cristão faz. É seguir a Cristo. Se eu não fizer isso, eu vou morrer. E mais grave ainda, vou levar outros a morrer comigo. E eu quero perguntar a você nessa manhã: quantos de vocês querem dedicar o primeiro momento do seu dia para estudar a palavra, para buscar a Deus em oração, para se alimentar daquilo que é de verdade, o pão para a eternidade? Quantos de vocês desejam fazer isso todos os dias? Não, eu não vou contar e nem vou ver. É um registro do céu, mas você levanta, sabe por quê? Porque você precisa se comprometer com Deus. Você precisa se comprometer com o que é para o céu, para a eternidade. Você precisa se comprometer com você mesmo. E aí é necessário que você levante a mão, que você levante do banco, que você venha até aqui na frente. É por isso que a gente apela para que você faça alguma coisa, além de pensar sobre isso. Sabe, a escola sabatina continua sendo um lugar de confraternização, de estudo da palavra. Você precisa vir a esse lugar. Comprometa-se a estar aqui. Comprometa-se a estudar a lição da escola sabatina, a compartilhar com os irmãos aquilo que você tem aprendido. Mas há uma tarefa que eu e você não podemos fugir dela. É ensinar a palavra de Deus. Você pode dizer: mas eu não sei dar estudo bíblico. Tem muita gente aqui que sabe. Quantos dão estudos bíblicos? Que bom, tem mãos levantadas. E você pode dizer: eu não sei. Você viu quantas mãos foram levantadas aqui? Acho que não. Eu vou pedir a você para ficar de pé. Você que dá estudo bíblico, que tem alguém estudando a Bíblia com você, levante aí, por favor. Fique de pé. Tem mais gente? Isso.
Tem mais? Tem mais gente. Agora dá uma olhadinha. Tem mais 2 aqui que dão estudos bíblicos também, que eu sei. É para a igreja ver e poder... Não, fique em pé, só um minuto, gente. Não senta não, só um minutinho. Você está vendo esses aqui, que dão estudo bíblico? Lá atrás também tem. Você pode ir com eles. Entendeu? Você pode se oferecer e dizer: eu quero ir com você, eu quero aprender. Sabe por quê? Essas pessoas que dão estudos bíblicos, ela precisa de alguém que esteja junto dela para abrir a Bíblia, para ensinar o outro a abrir, para orar na hora que vai estudar a palavra. Auxiliar. Obrigada. E quando você começa a auxiliar, você começa a tomar o gosto de também ensinar. Dê a você mesmo a oportunidade de ensinar a Bíblia para alguém. Você vai ver que você vai viver. E eu quero convidar você, especialmente você, que sentiu no seu coração o desejo de ir buscar alguém que já não está mais aqui, que esqueceu como é bom estar na comunhão dos irmãos. Você que sentiu aí no seu coração arder quando você lembrou de alguém, um amigo, um companheiro, um pregador, um cantor, que já não está mais aqui, que já não participa com a gente, que está longe de Deus. Você que sentiu esse toque do Espírito Santo e dizer: eu quero orar por essa pessoa, eu quero ligar para ela e dizer o quanto Deus ama, quanto Ele ainda é importante para a gente, que o lugar dele é aqui na igreja. Quantos de vocês gostariam de se comprometer em fazer esse trabalho? Em buscar na Judeia aqueles que esqueceram que esse lugar é muito bom. Tem um lugar aqui para você. Eu quero orar com você que vai se dispor a orar por essas pessoas, a ir lá, convidar, a ter uma certa amizade. Quantos de vocês desejam fazer isso em busca de alguém que já não está mais aqui? Amém. Vem aqui, Gil. Isso, pode vir. Esse é um trabalho muito bonito, irmãos. Deus gostaria que a gente se engajasse nele. Amém. Lembre-se o quanto você é importante para o Senhor. E com certeza essa pessoa que está longe, ela também queria ouvir um oi, um eu estou orando por você. Eu quero você de volta comigo. Olha, você precisa se preparar para a volta de Jesus. Será que só essas duas? Não, só essas três? Será que só nós três? Quando todos participam dessa missão, a colheita é abundante. Mas quando poucos participam, a colheita também é pequena. Você e eu podemos colher mais no poder do Espírito Santo. Você não gostaria de ser usado por Deus para isso? Para colher mais? Amém. Amém. Talvez ainda falte você. Não é algo impossível. Não é uma tarefa árdua. Talvez você precise só sair do seu confortinho. Mas eu sei
que Deus quer agitar seu coração e fazer suas mãos e seus pés trabalharem em prol de alguém que você ama, que você gostaria que estivesse aqui. Talvez é um familiar, um amigo querido. Não permita que essa pessoa continue lá longe, sendo esquecida. Você não gostaria de vir para ir? Eu sei que Deus tem um carinho muito especial por vocês. Amém? Porque Ele colocou no coração de vocês o desejo de ir em busca daqueles que vocês amam, que gostariam que eu estivesse no céu. E eu tenho certeza absoluta que vocês serão muito usadas. Vocês sabem que há uma alegria no céu quando um pecador se arrepende. Você lembra da alegria daquele pai quando recebeu aquele filho de volta? Nossa, extraordinário, né? Eu sei que vocês vão participar desse momento também. Quando alguém que vocês demonstrarem esse amor, esse carinho por eles voltarem para os braços de Deus. Vocês vão sentir esse mesmo entusiasmo, essa mesma alegria. Vamos ser participantes disso, da alegria do céu. Ainda não é tarde para você. Talvez você esteja intimidado para não vir aqui na frente. Mas se o Espírito Santo tocou no seu coração, faça o trabalho. Não deixe esse toque passar. Não deixe esse entusiasmo ir embora. Ame, se envolva, participe de forma ativa, efetiva. E você vai ver o poder de Deus se manifestando na vida daqueles que você amar, mas principalmente na sua vida. Eu quero convidar você a ficar de pé, para que nós possamos orar em favor dessas pessoas. Oremos então. Senhor Deus, amado Pai, Tu és maravilhoso, Senhor, que nós precisamos. Não há outro além de Ti, meu Deus. Tu és Criador e mantenedor. Tu és santo. E na Tua presença, em nome de Jesus, nos encontramos para dizer que estamos aqui, Senhor. Envia-nos. E que Teu poder seja manifestado na nossa vida, através do amor que vamos doar às pessoas que vamos entrar em contato. Unge e cuida dessas Tuas filhas que se comprometeram em ir buscar. Que um poder especial seja derramado na vida delas. Senhor meu Deus, sê com a Tua igreja. Esses homens, mulheres, crianças, adolescentes, que necessitam de ter mais intimidade contigo, que têm fome da Tua palavra. Senhor, capacita-nos, ensina-nos a ser verdadeiros discípulos, meu Pai. Derrama uma bênção sobre toda esta igreja. Estende essa bênção, Senhor, àqueles que estão em casa, que também atenderam ao apelo, que também estão desejosos de buscar alguém, dos que também estão desejosos de se engajar, se comprometer, Senhor, em estudar mais a Tua palavra, em se relacionar melhor com as pessoas, para que sejam exemplos e possam atrair pessoas para Ti.
Continua conosco neste lugar. Abençoa os líderes dessa igreja, o pastor. Que todos possamos sentir a tua presença, estar dispostos a fazer a tua vontade. Tira, Senhor, de nós aquilo que não te agrada, aquilo que te faz sofrer, aquilo que te machuca. Por favor, meu Deus, nos ajuda e nos dá um coração de carne, meu Deus, porque esse coração de pedra nós não queremos mais. Fala aos nossos ouvidos, influencia a nossa mente para desejar cada vez mais estar perto do Senhor e aprender do Senhor. Abençoa o alimento que tomaremos logo mais. Que o Senhor possa continuar conosco. O alimento possa nos fazer bem. Todos que partilharam desse momento de fazer, de cuidar e de trazer, que possam também ser abençoados. E o celeiro de sua casa possa estar cheio, porque o Senhor é provedor. No nome de Jesus, agradecemos pelo privilégio de estar no templo da tua casa de oração. Continuamos suplicando que o trabalho de hoje à tarde, de espalhar a esperança para as pessoas, seja um trabalho produtivo e que muitas pessoas sejam alcançadas através desse livro maravilhoso. No nome de Jesus, pedimos essas bênçãos, sabendo que o Senhor está nos ouvindo, reconhecendo que é o Senhor que efetua em nós o querer e o realizar. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Amém. Obrigada por sua paciência em ouvir nesta manhã. Obrigada porque você veio aqui a este lugar. E com certeza, essa casa de oração está aberta para receber todas as pessoas que desejarem adorar ao Senhor, todas as vezes de culto, que você tenha adorado o Senhor da melhor maneira possível nessa manhã, que tenha aprendido e que na próxima vez você esteja com o coração ainda mais aberto e submisso à voz do Espírito Santo. Amém.